Boa noite, pessoal. Tudo bem, gente? Começando mais uma live. O tema bem interessante hoje. Oi, Malu, tudo bom? Vamos lá que eu vou chamar as meninas. Vamos lá. Já mandei o convite para vocês, tá bom? A Sandra, boa noite. Boa noite. Arroz de festa. Boa noite, Malu. Boa noite, Vivian. Vocês estão me vendo? Sim. Pois eu não estou vendo vocês. Meu Deus. Eu estou vendo nós três. Eu também. Ai, que maravilha. Então tá, a gente vai ficar assim hoje, eu só tô me vendo. Ô, Vivian, tu quer entrar de novo? Eu te envio um novo convite? Ai, pode ser. Deixa eu pedir para entrar. Eu vou pedir para entrar que eu acho que facilita. Só um pouquinho. Bom, tá. Eu também. Ma- O que, Malu? Tu tá vendo o quê? tá vendo nós três? Eu também as três. As duas agora, né? Vira a tua. Vamos ver. Tá saindo o contrário lá atrás. Tá vendo? Pronto, Vivian. E agora? Eu tô vendo só a Sandra, mas pelo menos eu tô Pelo, vendo alguém. né? Menos mal. Tá bom. Ai, gente. Olha, eu vou te dizer que esse Instagram é uma maravilha, né, pra gente fazer live. Não. Cada Boa dia noite, novidade. meninas. Boa noite. Noite. Boa noite. E aí, como é que você tá, Vivian? Olha, depois de. Eu até achei estranho porque hoje me maquiei, né? Acho que eu tô há 6 dias sem me maquiar. Foi muito engraçado. Assim, eu acho que ainda sirvo pra alguma coisa, né? Porque eu tava com uma cara de hospital, mas tá tudo certo. Mas tá tudo bem agora. Tá tudo bem. Tá. Na realidade, foi, como eu sempre digo, foi mais fácil do que eu imaginava, mas foi pior, tá? Em termos do corte, de tudo, foi pior do que eu imaginava. Eu pensei que ia ser menor, mas tá tudo certo. É. O importante é a recuperação, né? Você tá É sendo. verdade. E vamos falar justamente sobre esse tema, né? Questão das doenças, né? Qual a relação que tem com os nossos pensamentos, sentimentos, enfim. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Eu acho que esse assunto aqui, ele não é só interessante para a turma de vocês, né, da apometria, como eu acho que ele é importante para quem assistir depois, ou, né, tiver aqui junto com a gente, mas também para as turmas de mesa consteladora e mesa frequencial. Porque eu acho que ele, quando a gente... Isso é um tema que a gente vem trazendo, né, gurias, com uma frequência muito grande, que a gente não tem mais como desvincular terapias. A gente sempre precisa alcançar o maior número de terapias e, para mim, né, a apometria é uma delas que vai estar presente em absolutamente tudo de agora em diante. Então, acho que esse tema é bem relevante para o que a gente está querendo, para o nosso trabalho, para o que a gente apresenta e pelas histórias que a gente vai contar aqui hoje também, né?
Tem Eu algumas. acho, eu acho que as terapias, uma complementa a outra, né? Uma Não tem como, né? complementa. Não, Aquela ideia de achar que uma única terapia resolve tudo, acho que caiu por terra há muito tempo, né? sim, sim. Porque mesmo que Então, a apometria limpa tudo, o nosso passado e outras realidades e holografias, ela não faz o trabalho da constelação. ambas trabalhando juntas, eu acho que o Ah, sim, resultado é eu inacreditável. também acredito. Sim, sim. Não, eu sou, né? Para mim, hoje não existe mais constelação familiar sem apometria. Para mim, isso ficou muito claro. Talvez eu seja a louca pioneira, né? Que deu a cara a tapa, como eu sempre digo, de inventar uma ferramenta onde une esses dois mundos, mas não tem mais como a constelação andar como ela andava anteriormente. Não tem. Se não houver esse trabalho em conjunto, mente e espírito, a coisa não funciona mais. Não E caminha. exclusivamente, eu acho que para o tema que a gente vai trazer hoje, que são todas essas partes de cura via apometria. Muitas dessas curas, né, elas são possibilitadas pela constelação, mas se a apometria não entrar nessa jogada, a gente não tem uma cura completa. Não. Então, eu não sei quem quer começar a contar uma história. Pode começar, é todo seu. Tudo eu? Tá, então vamos lá. Para quem não me conhece ainda, né, ou conhece um pouco da minha história, grande parte do meu processo convívio, né, aqui na Terra, nessa encarnação, ela foi regida por inúmeros traumas de infância, muitos problemas, inclusive um papel eu por você, que eu assumi com 8 anos de idade. Tudo isso fez com que eu assumisse características e assumisse responsabilidades muito cedo, o que me levou a vários problemas. Entre eles, inúmeros problemas de saúde. Para quem acompanha minha trajetória, há 10 anos atrás eu tive um câncer de tireoide, passei por um tratamento, cirurgia, um ano depois teve uma remissão, mais um tratamento, cirurgia. Em 2019, eu tive um NIC3, que é um estágio pré-inicial de câncer de colo de útero. Alguns outros sustinhos. E agora, essa semana, né, a pessoinha foi, como eu sempre digo, fui pra faca de novo, para retirar um nódulo na minha mama. A que ponto a gente chega, né? E aí isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração dentro de uma vida onde a gente assume um papel errado, a gente assume raivas, mágoas, não dizeres, inúmeros traumas, como eu assumi durante uma vida inteira. E a mente, parcialmente a nossa mente consciente, ela pode aguentar muita coisa. A nossa mente inconsciente não aguenta, e o nosso corpo orgânico muito menos. Quando eu olho para toda essa minha trajetória, eu percebo que não foi o acaso que eu praticamente me autodestruí, essa é a palavra, né? Porque eu acho que cada um desses meus processos tem a ver com algo que eu passei na vida aqui, e a gente já vai adentrar em outras vidas também. Mas uma das coisas que eu aprendi com a constelação foi justamente entender todo o meu processo mental, arrumar todos esses traumas, todas essas consequências que eu criei para minha vida inteira, mudar minha forma de pensamento, principalmente a forma que eu enxergava toda a minha história e a minha família. E durante todo esse processo, eu senti sim a necessidade de olhar para a parte espiritual. E aí chegaram as gurias na minha vida, chegou a apometria na minha vida. E o trabalho foi feito em conjunto, parte mental e parte espiritual.
Uma das coisas que eu percebi em todo esse caminho, como a gente estava comentando aqui, é que não tem como desvincular uma coisa da outra. Durante todo esse tempo de entendimento, estudo, muitas conversas com as meninas também, a gente vem entendendo que, obviamente, que a gente tem uma história de alma. Essa história de alma, ela precisa ser limpa, porque a gente carrega muitas informações daí. Muitas dessas informações, dependendo do que a gente passa nessa vida, elas acabam sendo gatilhos para que a gente desperte, né, toda aquela ressonância de vidas passadas, e não tem como a gente desvincular, né? Não adianta. A gente não consegue desvincular uma história de alma de uma história de corpo físico. Querendo ou não, nós somos as duas coisas, né? Então, eu tenho trauma daqui, e eu tenho problemas e traumas e coisas que não foram resolvidas de outras vidas. E dentro dessa caminhada, uma das coisas, logo que eu conversei com a Márcia, diz a Márcia para mim, Vivian, tu vai ter que fazer uma apometria para essa tua tireoide. Te lembra, Márcia? Lembro. E agora, recentemente, eu entrei para uma cirurgia agora na quarta-feira passada. Na segunda, a gente fez uma apometria para esse meu nódulo, né? Nessa minha mama direita. Mas que também estava vinculado a uma história passada, né? Então, só para vocês terem noção, nós carregamos, sim, os nossos problemas daqui, do corpo orgânico. Nós precisamos entender que a nossa mente orgânica, ela trabalha contra ou a favor da gente. E nós precisamos entender que nós temos um campo mental. Esse campo mental também trabalha a favor ou contra. Nós temos um campo familiar que também trabalha a favor ou contra. E nós temos uma história de alma que também trabalha a favor ou contra, né? Então, de alguma forma, a cura, ela não tem que ser olhada apenas para uma única situação. Eu acho que a gente já havia comentado anteriormente sobre questão de prosperidade, né? Sim. Não adianta buscar prosperidade nessa vida e sabendo que eu tenho votos, eu tenho outras coisas de outras vidas. Sim. Uma das coisas que eu acho muito importante é a gente observar talvez votos de sofrimento que a gente tenha feito em outras vidas. Dentro desses votos de sofrimento, talvez ali estejam as nossas doenças. E sim, a gente tem como trabalhar. Hoje, eu posso dizer que a Vivian, sem a união de todas essas terapias, talvez não seria vivível, né? Talvez eu não estaria aqui, talvez eu não teria a força que eu tenho. Mas dessa parte da apometria, especificamente sobre doenças, eu vou deixar as gurias falarem um pouquinho. Tu estava falando de votos, né? Não só votos de sofrimento, mas como contratos de doença. Tem vários tipos de contratos, né? Que a gente traz, que com certeza acaba reverberando na nossa atual linha de tempo, vamos dizer assim. E a gente sintoniza, que nem você falou, por um gatilho, por uma situação que estejam vivendo nessa linha temporal, você aciona um fractal seu que está na mesma frequência, vamos dizer assim, né? Se eu estou passando por um momento de angústia, de falta de perdão, enfim, essa frequência, se fica muito tempo no meu campo, eu vou acionar um fractal meu que está vibrando nessa mesma frequência. E sintonizando, pode vir as doenças, né? Eu não sei o que aconteceu com esse meu fractal, né? Pode estar acionando uma doença no teu campo energético ainda. Por isso que a apometria é interessante, porque ela vai fazer a limpeza desses registros no nosso campo energético. Então, você limpando esse campo, entendendo todo o processo, ele para de vibrar, vamos dizer assim, e não chega a cristalizar no corpo físico. Então, esse é o processo da maioria das doenças, né?
Eu passei uma situação também, a Vivian contou o caso dela, eu vou contar o meu. Eu tenho 20 anos que também tive um câncer de mama, né? Para mim foi um choque, que foi numa uma mamografia de rotina, né? Até então, não tinha histórico familiar, nada. Enfim, e depois eu não conhecia ainda a apometria, vim conhecer um tempo depois, e depois tive que fazer a apometria para essa situação, tá? Porque na situação que eu estava vivendo, por um sentimento, eu sempre fui muito fechada, né? De guardar muito as coisas. Então, eu, pelo sofrimento ou da situação que estava vivendo, eu acionei esse meu fractal, tá? E geralmente o corpo físico, os órgãos, relacionado a algum tipo de doença. E, geralmente da mama é mágoa, né? Falta de perdão e tal. Mas no meu caso não foi nenhum desses dois, né? No meu caso foi culpa. Interessante, né? Não, eu não me lembro da minha, mas acho que também foi isso, não? Foi culpa o seu também. Engraçado, né? Então, foi limpa aquela vida e tal, e até então, desde lá para cá, não tive mais problema, não. Então, tem muita relação, o seu estado vibracional, a sua frequência com as doenças. Então, por isso que a gente fala, né? Vamos sempre estar com uma frequência elevada, mas nem sempre é possível, né? As situações da vida, enfim. Mas é bem por aí. Tudo é onda, tudo é vibração e a gente aciona essas vidas passadas, sim. E não tem como desvincular, né? Eu acho que uma das coisas que, obviamente, né? Eu vou mais falar de constelação, as gurias vão mais falar de apometria, mas se eu não tiver a noção de querer mudar, né? Esse processo não acontece. Não. Nem no mental e muito menos, eu acredito, no espiritual. Essa é uma parte legal, Sandra, que a gente até estava comentando que ia falar sobre isso, principalmente relacionado a eu crer e não crer, né? Na constelação, por exemplo, se eu não tiver apta a mudar, se eu não tiver apta a querer, principalmente mudar minha forma de ver, o milagre não acontece. Eu preciso estar preparada, eu preciso querer encarar essa realidade e os meus medos para que essa mudança aconteça. E na apometria? Como é que isso acontece, meninas? Idem, sem diferença, porque assim, a gente pode ir lá fazer todo um trabalho, limpar aquele problema, aquela situação em vidas passadas. Porém, se a pessoa não acreditar no trabalho, se a pessoa não tiver fé em si própria, né, certeza de que aquilo vai mudar, não muda. A vida lá tá limpa, tá? Mas é o aqui e o hoje dela que não contribui. É a mente dela, vamos dizer assim, que é o eu inferior dela que não contribui para isso. Eu vou dar aqui um exemplo assim, bem. Nós atendemos uma moça tem quase um mês já, qualquer coisa assim, e ela pediu um ebó para uma pessoa, acho que a Marcineide sabe, lembrou? Vai falando que eu vou ler. Ela pediu o ebó para uma pessoa e alegou que não deu certo, que não mudou nada. Já tinha uns 3, 4 meses desse ebó e não mudou nada. Aí eu pergunto, aí ela fez a apometria com nós, não me recordo se já deixou agendado alguma coisa, eu acredito que não. Será que vai ter retorno da nossa apometria? Por quantos terapeutas que provavelmente ela passa e nenhum terapeuta consegue mudar ela? Porque não é o terapeuta que vai mudar ela,
É ela. É ela que tem que tomar consciência e fazer diferente. Então não adianta eu ir no terreiro de Umbanda, na igreja, no espiritismo, no budismo, se eu não Lembrei, tenho fé. lembrei, Sandra. O problema é, tu falou bem, a tomada de consciência. Por que que às vezes não resolve? Porque no caso a pessoa quer que você resolva o problema dela, tá? Então você até resolve, você até limpa aquela informação que está no campo dela, mas ela não mudou. Ela não mudou o jeito dela, ela não se propõe a mudar mudar a rota. Se ela está indo numa direção que está dando errado, ela tem que fazer um retorno. Então, esse retorno ela não quer fazer. Então, E não adianta. por mais que o terapeuta alerte que ela está seguindo na linha errada, por mais que o terapeuta bata na tecla e fala, vamos mudar de pensamento, vamos ser mais positivas, ter um olhar diferente. Olha para dentro de você, vê o que está te faltando. Por mais que o terapeuta faça isso, e não é a primeira vez que eu tenho isso, há bastante tempo atrás, quando eu atendia com regressão, a pessoa fez a regressão comigo, eu não me lembro a situação que aconteceu, e que no outro dia eu fui perguntar para ela, fiz uma pergunta, ela virou e falou assim, você que é minha terapeuta, você que tem que responder. Entendeu? Estava nas minhas mãos mudar a vida dela. E a minha vida, ninguém muda, só eu. Agora eu me lembrei, gurias, eu não sei se a Márcia tá aí. A minha cirurgia foi na quarta, no sábado eu recebi uma ligação para levar um puxão de orelha do astral. É mais ou menos isso, via Zoom, né? Não, via WhatsApp. Exato. E aí, esse mentor, através de uma pessoa muito querida, ele me disse o seguinte, Vivian, todos nós estamos aqui torcendo por ti. Tu tem toda a luz necessária. A questão é, tu quer? Até que ponto tu quer realmente ficar bem? Até que ponto tu quer que a cirurgia dê certo? Até que ponto, né? Então, é justamente isso. Todas as proteções a gente tem, mas até que ponto a gente realmente quer mudar? Sim. Até que ponto a gente realmente quer que a situação fique bem? Qual é o gatilho que está me deixando não querer? Qual é o gatilho que está fazendo com que eu fique na minha zona de conforto, achando que todo o sofrimento que eu estou passando é bom? E que alguém vai me salvar, né? Não existe salvador. Não. E a gente está dentro de uma perspectiva hoje, isso é uma das coisas que vem me preocupando demais, e até eu do meio que batendo cabeça com relação a isso, de que as pessoas estão largando as suas vidas nas mãos de outras pessoas, achando que o problema vai ser resolvido, sem fazer o mínimo esforço. Não. E dando a responsabilidade de caso não tenha dado certo para aquela pessoa, né? E até Exatamente. que ponto? Até que ponto realmente tu quer? A pergunta é, até que ponto tu quer te salvar? E aí eu tô dizendo isso aqui para vocês, gente. Eu acho que é a primeira vez que eu vou abrir isso. Se eu levei um puxão da espiritualidade no final de semana, significa que a Vivian ainda tinha uma forma de pensamento autodestrutiva, que foi a minha vida inteira, né? Por quanto mais eu trabalhasse, por quanto mais eu venho trabalhando ainda, eu acho que eu vou trabalhar até o último dia da minha vida, crenças e problemas, a gente tem, querendo ou não, dependendo do papel que a gente assumiu na vida da gente, uma crença autodestrutiva. Até que ponto eu tô pronta para lidar com isso? Até que ponto eu realmente quero parar de sofrer, né? Às vezes é simplesmente um gatilho que a gente nem se dá conta que foi o que aconteceu comigo, né? Como eu
entrei de novo dentro do estágio, isso eu não tinha percebido. De 10 anos atrás, do medo, né? De estar, por quanto mais eu sei que não é nada de grave, algum gatilho ali foi ativado. E eu entrei dentro do mesmo padrão de repetição de 10 anos atrás. Então, né? Da mesma forma pensamento. Então, Vivian, o problema maior não é só a nossa consciência, porque tem o inconsciente e o subconsciente. E o que eu faço com esses caras? Eu tenho que tratar eles também, porque tá tudo alinhado comigo, tá tudo aqui dentro. Então, se a Vivian ainda tem medo, ainda se sente confortável, doente, e tem medo de olhar para essa doença, de tratar essa doença, um dos dois está com problema. Está chegando informação, a Vivi é consciente, sabe que isso não é legal, mas está chegando alguma informação para um dos dois que está ressoando com eles e eles estão pensando dessa forma. Então, por isso que você acabou de falar que não dá para parar de trabalhar. Não. O trabalho aqui encarnado, enquanto encarnado, não para, não pode cessar. É um dia depois do outro, uma hora depois da outra, porque agora a gente pode estar pensando que tá legal essa doença, que tá tudo jóia, ó, não vou lutar contra, né? E daqui uma hora não, daqui uma hora eu vou lutar contra, eu vou eliminar ela de mim, eu vou ser feliz. Então, acho que é de hora em hora. É orar e vigiar 24 horas por dia, né? Primeiro e querendo, vigiar, né? E querendo ou não, sempre vai vir um gatilhozinho. Sim. Por quanto mais a gente se olhe, por quanto mais a gente se trabalhe, por quanto mais a gente pense, vai ter um gatilho. Ou o gatilho tá nessa vida, ou o gatilho tá na outra, como por ressonância, né, gurias? No qual a gente vai se aproximar disso. E aí, por que eu tô trazendo isso? Porque por quanto mais eu venha me trabalhando nesses 2 anos, né? As gurias sabem da minha luta diária aí, dos meus porquês diários. Que eu venho me trabalhando, principalmente com a consciência, todo o meu inconsciente, toda a minha história de vida, até porque meu lema é Deus de sofrimento, pelo amor de Deus, eu acho que eu já carreguei minha cruz suficientemente, a gente ainda cai. Por quê? Porque ainda tem alguma coisinha que a gente não viu, né? Então, precisa se trabalhar diariamente, precisa se olhar para todos os pontos, todos os dias, e por quanto mais. Às vezes tem gente que diz, uma constelação e uma apometria é o suficiente. Não. Não. Né? Não tem como. Não mesmo. Não tem como. Se a gente, tem uma das coisas que eu sempre digo, qual é o tempo da tua história? Né? Eu vou fazer 42 anos agora. Eu tenho 42 anos de vida como Vivian Fávero nessa vida. Então, eu tenho 42 anos de história nesse corpo orgânico. A minha alma tem muito mais história. Então, eu tenho a minha história mental do aqui agora e eu tenho a minha história de alma. Então, é muita coisa que a gente tem que trabalhar. Muita. E aí, pode falar. Eu tive mais ou menos 45 incursões aqui neste planeta. Como humana. Eu não sei quantas, Sandra, eu tive. Eu não sei quantas ainda. Vai ficar sabendo. Mas como que eu acho que uma apometria resolve a minha vida? Uma constelação resolve meu problema? E receber reiki uma vez por semana? Não resolve. É muita coisa, gente. É muita coisa. Eu digo que é quase infindável. Mas eu acredito no fim de tudo isso, que é o momento que a gente consegue ascensionar. É fácil? Não, de forma alguma. Não é fácil. Pode ser que muita gente deve estar pensando, só podem ser loucas, então quer dizer que a gente vai ter que se tratar, né, uma vida inteira. Óbvio.
sem sombra de dúvida. Eu acho que quanto mais autoconhecimento a gente tem, mais leve a gente vai ficar, mais consciência a gente vai ter. Muito melhor do que ficar inconsciente sofrendo, né? Sim. Ah, gurias, aí tem outra coisa muito importante que aconteceu também nessa última semana. Dentro da apometria, aí eu quero que vocês expliquem isso melhor, a gente tem hologramas que são implantados, né? Que não foram as nossas vidas, não foi a nossa história, mas é algo que está posto ali para que a gente acredite que aquilo tenha existido. Os hologramas, eles podem afetar? Sim, podem. A gente até estava conversando hoje, eu e a Sandra, a gente estava falando exatamente isso. O holograma é colocado com todos os conteúdos, com tudo aquilo numa vida real, vamos dizer assim, com sentimento, enfim, com tudo. Então, para a apometria não tem Com diferença. família, Família, né? tudo. Só deixar claro, família, pai, mãe, filhos, irmãos, parentes, Uma etc. encarnação, como se fosse uma Sim, encarnação normal. Mas para a sim, apometria não tem diferença. Por quê? Se foi inserido esse programa, vamos dizer assim, holográfico, a gente vai limpar da mesma forma na vida real, tá? A gente vai limpar a informação. Então, a apometria não tem isso. Então, aquela informação vai ser ressignificada, sendo holográfico ou não. Porque ela também vai ressoar, se for uma doença, alguma coisa, ela também vai ressoar aqui. sim. O holograma é feito para isso. Uma das coisas que dentro desse meu processo, essa semana, eu me perguntei, eu disse, gente, será que isso é, né, realmente algo meu que eu não tinha trabalhado? Principalmente esse medo exacerbado e essa insegurança? Ou um holograma, né, que eu acessei? E aí, abrindo a mesa me disse que foi um holograma. Por isso que hoje também, quando a gente conversou, eu trouxe isso para vocês. Que eu assumi como se fosse meu mesmo, né? Sim. Que foi ali implantado e isso gerou todo esse desequilíbrio e talvez essa volta a um estado que eu achei, teoricamente, que eu já tinha trabalhado. E foi trabalhado. Só era um holograma imposto. E eles são feitos justamente para isso, né? Os hologramas. Porque a hora que você pensa que está tudo bem, a Vívia está superando a doença, está se curando, está se olhando. Vamos pôr uma pedrinha lá para ela, aí lá vem eles com essa, não é nem uma pedrinha, nem um cascalho, é logo nem ser uma rocha grande que a gente tem que ultrapassar, a gente tem que tirar ela, não é passar por cima, dar volta, não. É remover, de verdade. Remover porque ela precisa parar de chegar essa informação. Como a gente é sabotado, pelo amor de Deus. Quando a gente não se sabota, a gente é sabotado, né? Impressionante. Gente, porque assim, ó, não querem que a gente saia daqui. Então, a Vívia está se curando? Não vai se curar. A Vívia está pensando coisas diferentes? Está descobrindo? Não vai. Então, joga-se informações, joga-se hologramas para que a Vívia volte a Vívia de 20, 25 anos atrás. Com aquela forma, pensamento autodestrutivo. Sim. Isso tudo porque você está saindo, você está descobrindo um mundo novo, um mundo diferente. Agora, quem não está a fim de descobrir, não está por aí de boa, está tudo certo, não vai. E era justamente isso que eu ia falar, Sandra, porque aí entra, voltamos ao assunto anterior, que a pessoa pode dizer que a gente é louca, né? De dizer que tem que ficar se tratando tanto, mas aí o autoconhecimento,
ele te leva a entender o que está acontecendo. É a De uma chave, né? forma que tu não caia de novo dentro da mesma pegadinha. Mais ou menos isso. Exatamente E isso. aí, Guri, né? Aí vem a Vivian questionadora, para variar, né? O que eu acho engraçado é que quando as coisas acontecem comigo, aparentemente parece que é para me prejudicar, mas eles acabam sempre ativando uma parte da Vivian, para a Vivian aprender um pouquinho mais. E o campo mórfico? Nosso campo familiar. Será que são implantadas informações também? Sim. É constituído família nos hologramas. E dentro das famílias, eu continuo com raiva, com ódio, com mágoas, angústia. É a mesma coisa do que uma família normal. Então, sim, dentro da constelação também. Imagina quantas constelações não se faz dentro para um holograma. Você entendeu? Ai, dói isso, né? Ai, como dói. Aí a pessoa sai de lá, poxa vida, a Vivian não me trouxe resultado nenhum. A constelação que eu fiz com a Vivian. Hã? Não é? Agora E aí entra a história que eu digo, não podemos mais, hoje em dia não existe mais como a gente fazer uma constelação sem entender de apometria, não tem. Não tem mais como desvincular. Não. Eu, como sou a eu sou a louca de plantão, quando eu fiz o curso de constelação, que eu também tenho curso, porém não trabalho na área, num dia lá no curso, apareceu uma entidade e o professor, na época, pediu, foi lá, fez alguma coisa e tirou, né? Eu virei e falei assim, criatura, doutrina logo. Apometria não é ela, vamos trabalhar. Oi, não pode misturar apometria com constelação. Como assim? Tá tudo dentro, isso já tem. Foi no auge da pandemia. 4 anos, vamos falar. Então, eu já pensava meio fora da caixinha faz tempo. Eu já penso fora da caixinha, né? Por isso que tá aqui. Eu acho que a gente já veio meio fora da caixinha, né? Senão, eu acho que esse trabalho não teria sido nos imposto, né, Guris? Não. Eu sei que existe algumas contradições, eu sei que existe algumas formas de pensamento um pouco conservacionistas, né? Eu acho que essa é a palavra. Mas uma coisa que a gente tem que deixar muito clara aqui. Nós estamos em um período, e esse período ele exige novas adaptações. Nós não estamos mais nos anos 70, já não me lembro quando é que a apometria foi desenvolvida, qual foi o ano? 1950, péssima para isso. mais ou menos. Foi na década de 60, se eu não me engano. 50, 60, por aí. Nós estamos dentro, ou como todo mundo que provavelmente vai passar por essa live sabe que a gente está dentro de um processo de expansão de consciência, né? A gente está elevando o nosso nível consciencial. Eu acho que 3D não cabe mais, né? Justamente pro que a gente está enfrentando agora. E eu acho que quem acompanha a ciência, quem acompanha um pouco de história, sabe que a gente tem mudanças. E essas mudanças, elas sempre vêm se adequando às novas realidades. Ó, a Fê botou ali, ó, 1964. Vem se adaptando às novas realidades. E tem uma das coisas que eu sempre falo para as minhas alunas, e eu acho que a gente tem que deixar nessa live isso bem frisado. Quando eu entrei dentro da área da ciência e trabalhei como cientista durante muito tempo, uma das coisas que uma pessoa, quando trabalha com ciência, ela faz é questionar as metodologias e desenvolver novos métodos. Isso é ciência.
A própria ciência não se prende a dogmas ou não se prende a antiguidades. A gente está sempre se renovando. E quando a gente fala de espiritualidade, eu acho que tem que entrar dentro do mesmo padrão, né? A gente tem que se adaptar a praticamente tudo isso. E aí, quando a gente olha a necessidade dos últimos tempos, a gente não pode criar como padrão o que muitas pessoas limitam como crença, Sim. que é tornar aquele, por exemplo, a apometria só daquele jeito como ela foi desenvolvida. Exatamente. Exatamente. A constelação só daquele jeito como ela foi desenvolvida. Bert fez o trabalho fantástico dele de colocar a constelação nesse planeta. Muitas outras pessoas que vieram depois dele fizeram o trabalho de adaptar. Ninguém diz que a constelação não pode ser adaptada. Como qualquer técnica, ela pode. E a apometria também, né? Então, de alguma forma, a gente tem que ampliar um pouco a forma pensamento e saber que, sim, todas as técnicas podem ser moldadas e adaptadas para a realidade atual. E quando a gente pensa em constelação, só o contexto familiar já não é mais o mesmo dos anos 70, dos anos Sim. 80, dos anos 90. Então, eu não posso trabalhar só esse contexto raiz. Eu tenho que trabalhar e adaptar. E a apometria hoje, gurias, cada pouco a gente sabe que a gente descobre uma coisa mais louca que a outra, né? Sim, exatamente. Olha isso. Falando da... O que é isso? Ah, É um celular. Gente, quem diria que nós íamos chegar a isso? eu estava comentando essa semana, em 2007, eu acho que os telefones ainda não tinham câmera, né? Ou a gente ainda não tinha essa tecnologia aqui para tirar Então, foto. Não. Por que trabalhar com técnicas terapêuticas não pode evoluir? Por que nós temos que ficar no passado? Tudo Então, evolui, né? tudo evolui. A gente olha os carros na rua, tem carro de 1930, 1940 andando na rua? Avião. Pronto, avião. Tem avião? A pergunta aqui, Sandra, é: tu quer andar num avião dessa idade, num carro dessa idade? Então, por que tu vai querer fazer um tratamento terapêutico que ainda tem essa mentalidade? Entendeu? Exatamente. Não dá, gente. Ó, dentro do que a gente estava falando, justamente hoje, eu e a Sandra fizemos um atendimento e a pessoa pediu para verificar, porque ele tem uma gastrite e já fez vários tratamentos e não obtém resultado. Bom, enfim, a gente abriu o campo dele e o que veio? Entre outras coisas, veio uma vida dele em que ele foi envenenado, tá? Então, ele provavelmente aqui ele desenvolveu essa gastrite ou por má alimentação, por qualquer outra coisa, enfim. E esse estômago começou a vibrar numa frequência que entrou em sintonia com esse fractal que foi envenenado, tá? Que atingiu justamente o quê? O estômago. Então, ele estava vibrando e estava conectado a esse fractal. Então, a gente provavelmente essa frequência que a gente limpou não vai estar mais ressoando ali. Provavelmente ele vai ter uma melhora significativa no estômago, tá? Se não é limpa essa informação, vai evoluindo para o pior, tá? Porque vai ficando cada vez mais forte. Aquela frequência vai ficar ali, né? Enquanto não é tratada, vai ficando ali. Então é bem interessante quando a gente pega esse tipo de coisa para ver a gente entender o processo das doenças, tá? Às vezes você está com uma dor que surge do nada e às vezes você vai investigar, você
frequenciou alguma coisa, tá? Então, é por aí. A Posso partir contar do um caso? momento em que tu te alinha com essa frequência e tu vibra nela, o teu corpo vai responder. Então, sem sombra de dúvida, o corpo orgânico, ele é atingido e a gente vai desenvolver, sem sombra de dúvida. Exatamente. Um caso. Vamos lá pro Limpton, né, que da biologia da crença, que já fala isso. Pode falar, Sandra. Ó, quando eu ainda atendia com regressão, uma pessoa com fortes enxaquecas, mas assim, semanais, né? Veio fazer regressão. Na primeira regressão, essa pessoa já era minha cliente, já aplicava, já tinha outras técnicas com ela, mas naquele dia nós fomos fazer regressão. Ela se viu dentro de um galpão, de algum lugar assim. Ela estava amarrada, amordaçada. Ela não estava amordaçada, estava amarrada mãos e pés. E a pessoa tinha dois na frente dela e fazia alguns questionamentos que era para ela responder. Ela não respondia, falava que não ia falar. Colocaram um capacete nela e conforme ela não se negava a responder, eles iam apertando, até que ela viu a morte, sabe? Aí sabe qual que foi a reação dela? Na hora eu fiz todo o tratamento, tudo, mas aí ela se desesperou e não quis mais progredir. Mas veja de onde vinha as enxaquecas. Quantas mortes será que ela teve semelhante? Mas ela não quis prosseguir, de medo, por medo do que ela viu. A gente não pode ter medo do que a gente vê. A gente tem que pôr na nossa consciência que aquilo já passou, aquilo já acabou, aquilo já foi. Eu estou aqui hoje para ressignificar tudo aquilo que aconteceu no passado. E ressignificar é saber o que aconteceu no passado. E eu sempre digo, é tu saber que tu tá limpando a tua história. Não é fugir Né? da história que vai limpar, que a enxaqueca vai sumir. E aí eu volto de novo na pauta de que se o meu corpo orgânico ele existe, eu tenho um espírito que habita ele, né? A gente não pode desconectar o espiritual do corpo orgânico. E se eu tenho uma história orgânica nesse corpo, eu tenho uma história de alma também. Então, né? Vamos fazer só a comparação. O meu corpo físico tem uma história. Né? Ele conta a história do que eu aprendi durante essa vida. Então, se a gente consegue se lembrar inconscientemente disso, isso desperta gatilhos, imagina uma história de alma. De uma alma que já andou, sabe, sei lá quantas vezes, por quantas dificuldades ela já tenha passado. Não tem como, né? E vamos voltar de novo. A gente está entrando dentro de um processo de expansão de consciência. Então, acho que esse tipo de sensibilidade, ele está cada vez mais forte para todo mundo. A não ser que a pessoa realmente não queira, né? Sim. Então, eu acho que esses tipos de gatilhos, conforme a gente vai evoluindo, começam a ser cada vez mais despertados, né? Pela necessidade de serem trabalhados. Eu estava me lembrando aqui agora, não sei se vocês se lembram de uma das minhas apometrias, que, gente, foram várias. Eu sempre tive uma mania muito louca de um perfeccionismo maluco. Aliado a esse perfeccionismo é começar uma coisa e enquanto eu não acabasse, eu não tinha sossego nem descanso. E era uma coisa que meio acabava comigo. Foi assim durante minha vida inteira. Eu não sei como é que eu sobrevivi ao meu doutorado, mas tudo bem. E é aquela coisa assim, tu acaba uma tese de doutorado, até hoje eu acho que ela não tá boa. Por quanto mais a nota, pra mim, eu olho hoje, eu vejo problema. E aí, a gente descobriu que tinha, eu não me lembro se era uma fractal ou era com alguém que eu estava ressoando. Vocês se lembram? Não sei se você, é muita
coisa, né, Gurias? Que É. ela vivia pro trabalho, não tinha vida Eu praticamente. lembro, Ah, sim. lembrei. Lembrei. E aí a gente fez a desconexão, né? A gente fez O tipo, eu corte. tava respondo, Tudo. e eu me lembro de dizer pra vocês, Gurias, vocês acabaram comigo. Eu passei uma semana. Eu já não conseguia mais entender o que eu estava fazendo, porque eu simplesmente parei. Foi uma coisa muito, muito louca. Então, para quem ainda não acredita, pelo amor de Deus, né? O como eu estava ressoando tanto com ela que no momento que foi desligado, eu parei. Eu me lembro de sentar na frente do computador e ficar olhando pro computador e disse, o que eu tenho que fazer agora? Eu precisei de uma semana. Foi bom? Óbvio que foi bom. Lógico. Né? Porque mais uma vez a Vivian estava caindo dentro daquela realidade de não viver, né? Que isso praticamente foi a minha vida inteira. Mais uma rota de fuga. Então, às vezes são coisas mínimas que a gente nem percebe. Que a gente Exatamente. Tu trouxe uma situação que não foi um caso de doença, mas foi um padrão que você estava repetindo, vamos dizer assim. Mas aí deixa eu te falar uma coisa. Ela pode não ter sido algo de doença, mas foi justamente por causa desse padrão que quando começou a dar sinais de que eu estava com câncer de tireoide, justamente por esse padrão eu fingi que eu não estava vendo. Justamente por causa desse padrão eu dizia, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer minha mestrado, eu tenho até o dia que o corpo, né, me lembro Gritou. do meu pescoço inchar, meu orientador médico, né, ele olhou para mim e disse assim, Vivian, agora, pro endócrino, né, tu vai agora. E aí, obviamente que quando a pessoa chega, a coisa já tá além, né. Então, é um padrão que aparentemente parece ingênuo, mas ele não é. Porque a gente deixa de se ver, a gente deixa de se perceber. E aí, quando a coisa estoura, como diz o meu pai, né, já é tarde demais. E o estrago já tá feito. Então, parece bobagem, mas não é. Parece uma coisa que praticamente não é. É como assim, Vivian, tu é louca. Não. Eu tô aqui pra dizer pra vocês que a coisa mudou bastante depois disso. Olha, desacelerou bastante. A mente não tanto, né? Mas o corpinho já deu uma desacelerada. Sim, é porque você corta a ressonância, né? A gente sente a apometria assim, o resultado é praticamente imediato, porque você cessa aquela informação, né? Você limpa, ressignifica e corta todo o laço, no caso. E é interessante, as pessoas relatam isso mesmo, que é praticamente imediato. E só para você, para o pessoal que está escutando também, teve uma das alunas minhas, até quero convidar um dia para contar essa história dela, que na finalização de um curso, ela realmente estava numa semana assim insuportável, estava dando tudo errado. E ela foi sorteada para ser feita a mesa para ela nessa finalização. E a gente realmente viu que o problema não era dela. Ela, por algum motivo, algum gatilho, fez com que ela se conectasse a não é uma fractal dela, mas uma múltipla, né, que a gente chama. É isso? Apometria. A uma múltipla, e ela simplesmente estava vibrando com aquela múltipla, as coisas não era dela. Tanto é que na própria mesa foi visto, já foi mandado fazer o tratamento e a coisa simplesmente acalmou. Então, mais uma vez eu digo, não tem mais como a gente saber, por exemplo, dentro de uma constelação, quem eu estou tratando ali, né? Né? Quem eu estava tratando, a pessoa que está na minha frente ou a pessoa com que ela está vibrando, com que ela está ressoando. Então, a gente tem que ter esse insightzinho, querendo ou não, para o constelador que não quer mexer com a apometria, ele precisa, no mínimo, tentar entender que isso pode acontecer
E ele precisa, no mínimo, talvez, indicar o paciente para que, né, procure uma apometria para poder, sei lá, dar uma acalmadinha na situação ali. Mas... Nesse dia da constelação, do curso de constelação, que eu falei, já vamos entrar com uma apometria, tudo. Aí interrompeu o curso para explicar que quando aparece alguma coisa assim, o correto seria mandar para um centro espírita, para uma casa de umbanda. Mas espera lá, quem que é aquele obsessor? Será que é um obsessor ou será que é uma auto-obsessão? Uma casa de umbanda, um centro espírita, sem o pensamento apométrico, será que vai conseguir tratar? Porque é um obsessor, faz parte, não é um obsessor, quer dizer, é uma auto-obsessão, é uma múltipla minha me obsediando. Será que eles vão conseguir tratar? Provavelmente não. Então por que eu vou mandar para um centro espírita? Né? É para pensar. Aí volta, né? Poxa, Sandra, então tu tá querendo me dizer que eu já vou ter que fazer um curso de constelação e ainda vou ter que entender mais? Né? É bem isso. Aí vamos lá, daí eu volto de novo a dizer, né? Poxa, né? A gente não. Vocês gostariam de ir para um médico que fez faculdade lá nos anos 90 e não fez nenhuma atualização e vai operar o joelho de vocês? Não, né? Provavelmente ninguém gostaria, né? Boa médico comparação. Boa comparação. O médico tem que estar sempre se adaptando, o médico tem que estar sempre estudando, a gente sempre tem novas tecnologias por aí. Isso não funciona só para o médico, isso funciona para todo mundo, né? Para tudo. Para tudo. Para tudo. Antigamente só tinha. Inclusive para a espiritualidade. Só tinha carro com câmbio, com marcha. Agora já está sem você trocar. Já tem sem trocar. Já tem carro no exterior que anda sozinho. Que você chama o Uber, não sei, o táxi, e você fica lá dentro. Eu, particularmente, não entraria num carro desse sozinho. Eu também acho que não. Eu e ninguém dirigindo. Enfim. Mas é assustador. Mas já tem, gente. Então, por que eu vou me limitar às regras de 1970, 1980? A roupa de 1970 não se usa hoje. Então, gente, é tudo... Por que não? E aí entra outra parte, né? Por que não pegar todas as técnicas que vocês conhecem e utilizar em benefício do paciente? Né? Vamos juntar tudo isso e vamos fazer um combo que faça bem para o paciente que está na frente de vocês? Então, minha querida, com a apometria, a gente cobra X, se eu for aplicar reiki é Y, se eu for por barras é mais Z. Agora eu queria falar uma coisa, não sei se tu vai pegar muito bem. Será que eu posso? Bom, o que eu falei não pegou muito bem, mas vai de ética, né? A questão é, quando a gente escolhe uma profissão, depende, né? Isso depende muito, a gente está numa realidade um pouco complicada. Eu escolho uma profissão porque dá dinheiro, ou eu escolho uma profissão porque é o meu propósito, é o que eu gosto de fazer, é o que eu vim fazer, né? Eu acho que isso está um pouco deturpado nos últimos tempos, porque talvez o dar o dinheiro, né, ele seja muito mais lindo. Talvez seja por isso que a gente tem um monte de gente aí que não sabe qual é o propósito, né, que tenha percorrido caminhos aí. Porém, uma das coisas que eu acho que tem que ficar muito claras, quando eu escolho ser um terapeuta, quando eu escolho trabalhar com pessoas, eu estou trabalhando, isso é uma das coisas que eu sempre falo. Quando uma pessoa senta na minha frente, ela está
depositando em mim a história da vida dela. Sim. Eu tenho a responsabilidade de saber o que eu vou fazer com essa história. A vida dela está nas minhas mãos. E eu acho que isso é uma coisa que em grande parte dos cursos, ou grande parte das terapias, isso não é passado. A cadeira de ética é uma coisa que ficou lá para trás, né? Em vários cursos, inclusive na medicina hoje em dia. Mas eu tenho responsabilidade com aquele paciente. E se ele me procura para ficar melhor, não é para mim piorar a situação dele, deixar ele mais ansiado. Então, acho que isso é uma das coisas que, a partir do momento que eu começo a trabalhar principalmente dentro deste mundo da espiritualidade hoje, que está se unindo com a medicina, eu preciso ter essa consciência, Sim. né? Eu vou padronizar pacientes, tudo bem. Eu posso padronizar pacientes, mas até que ponto eu estou ajudando? É isso aí. Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito claro. Quando a gente fala de saúde, isso é uma coisa muito importante. Eu acho que é bem coerente também dentro da constelação, a gente está enfatizando isso, que quando a gente procura a constelação, a gente vê coisas ali que é... Eu sempre digo para as minhas alunas, dá vontade de bater a cabeça na parede, né? Porque, pelo amor de Deus. Eu acho que uma coisa que tem que ficar muito clara, isso serve para qualquer terapia, é um processo contínuo. A gente não vai Sim. resolver a história de uma vida numa sessão só. Isso é para apometria, isso é para constelação, isso é inclusive para um psicólogo, né? Porque tu faz tratamento durante uma vida inteira, né? Vai lá toda semana, às vezes, sentar e conversar ou bater papo, mas tu fica ali. Então, não é algo que tu vai resolver de uma hora para outra. É algo interno, é algo contigo, e é algo que tu vai querer ter alguém responsável, que te leve por essa caminhada. Então, esse é um fato também importante. Eu preciso saber que eu quero, e eu preciso entender que a pessoa que está na minha frente está me ajudando. Se eu fizer tratamento durante 2 anos e eu continuar no mesmo lugar, provavelmente tu não está no lugar certo. Provavelmente tu está sentado na frente de alguém que vai dizer para ti que ela é a melhor pessoa do mundo, que ela vai te ajudar, mas tu não está conseguindo. O papel, acho que tem uma das coisas que tem que ficar muito claras aqui, né, gurias? Esse não é o papel da apometria, né? Não. Como não é o papel da constelação. Ambas trabalham para te fazer caminhar, para te fazer ficar bem, né? E fazer com que tu vá encontrando o teu próprio caminho. E para mim hoje, agora eu vou defender a nossa bandeira aqui, não existe melhor terapia hoje em termos de... E olha, gente, passei por várias, não só como paciente, mas também como terapeuta durante minha vida inteira. Não existe melhor terapia do que tu trabalhar a tua mente e tu trabalhar o teu espírito. Sim. E quando a gente fala em trabalhar a mente, a gente tem a constelação que vem hoje com um poder fantástico. E quando a gente fala trabalhar espírito, acho que não existe melhor terapia que a apometria. Não existe. Também. Então, em termos de saúde física, mental e espiritual, eu acho que não existe melhor caminho do que esse. Não existe melhor limpeza do que essa. Mesmo que demore uma vida inteira. Concordo. E a apometria, gurias, eu não sei se talvez cabe a gente falar aqui se esses tratamentos, principalmente quando a gente quer ver com relação à saúde, se eles são demorados, se eles não são. Talvez fique interessante a gente falar aqui, dependendo do problema. Tu diz demorado o quê? O resultado? Vamos dar o meu exemplo. Numa sessão a gente viu o meu problema.
né? Não, uma sessão a gente viu o seu problema porque você já tinha tratado tudo. Isso tem que ficar bem claro, gente. Eu fiz muitas apometrias. Deixa bem claro que você já tinha tratado tudo. Aí quando aparece uma dor diferente, aí abre-se pouca coisa. É pontual. Fica mais Mas fácil. assim, Fica. quando já está no físico, tipo assim, a gente atendeu uma cliente, paciente, enfim, com uma neoplasia pulmonar, tá? Já estava em tratamento. Ela chegou pra gente, acho que foi por indicação, não lembro agora. Não, Na primeira, segunda. não pode falar. Na primeira, não sei se foi na primeira ou segunda sessão, a gente sentiu ela assim um pouco resistente, meio que fechada, ou por não conhecer a técnica, ou por, né, enfim. Só que conforme ela foi persistindo no tratamento dela, a melhora dela foi significativa, gente. Foi muito significativa. Ela mesmo falou, ela estava bem, ela estava alegre, e isso faz o quê? A vibração dela aumenta e a resposta ao tratamento que ela está fazendo no físico é fantástica, tá? Mas por quê? Porque ela tinha contratos de doença. Ela tinha vários contratos de doença. Ela tinha contratos de sofrimento. Enfim, a história dela era bem pesada nessa parte, tá? Então ela entendeu todo o processo, tá? Nas captações e trouxemos dando todo o entendimento para ela. Ela entendeu perfeitamente, aceitou, tá? Então isso, a resposta dela foi muito boa, tá? Por mais que ela no físico ela tá tendo que lutar, vamos dizer assim, né? Porque já se concretizou no físico, mas a alma dela, o espírito dela tá numa outra frequência, tá? Agora que tu falou disso, eu me lembrei desse livro aqui, ó. Não sei se vocês já viram, talvez alguém já. O Deepak, que é a cura da cura quântica. Eu acho que essa história está nas 32 primeiras páginas, que fala sobre uma paciente de câncer de mama dele, que já estava com um estágio metastático avançado, e ela procurou ele justamente, né, como um último recurso. E durante todo o processo de tratamento com terapia Ayurveda, medicina e assim por diante, a melhora praticamente não foi tão efetiva. Porém, em algum momento, ela entrou dentro de um processo onde ela teve uma febre muito grande, ficou alguns dias hospitalizada, e quando ela voltou desse processo, ela já não tinha mais nada. Literalmente nada. Então, por que eu quero completar isso que tu falaste, Sandra? Porque no caso dessa paciente especificamente, foi tratado aquelas vidas em que ela tinha aquele peso, em que ela ressoava dentro daquela vibração. É isso? Uhum. Exato. Você já foi aumentado o estágio vibracional dela. E você viu como que ela expurgou a doença? A febre. Foi internada com febre, olha isso. Mandou tudo para fora. Isso que é mais bacana, porque quem entende desse processo, a gente sabe que o estágio da febre é o nosso último estágio de defesa. É quando o organismo diz assim, agora deixa para mim que eu vou ter que resolver isso. Chega que não vai entrar mais nada de né? ruim, vou mandar embora. Cara. Então, inconscientemente, diz o próprio Chopin, inconscientemente, em algum momento, ela assumiu a responsabilidade que ela queria se curar. E o corpo dela reagiu, né? Então, agora imaginem eu estar trabalhando toda essa parte espiritual que ressoa, eu já diminuo esse peso, eu já aumento a vibração, eu já estou ressoando numa vibração mais alta. Isso muda a forma pensamento. Sim. Mudando a forma pensamento, qual é o próximo passo? Provavelmente a melhora gradativa. No caso dela, a gente teve, obviamente, segundo o Deepak, a gente teve
né? Teve algo que a ciência ainda não explica. Mas, quando a gente começa a pensar em termos de vibração e energia, caramba, né? A gente simplesmente está começando de um patamar tirando peso. Imaginem uma mochila nas costas cheia de pedras, que tu carrega durante uma vida inteira. Tu vai começando a deixar essas pedras pelo caminho, tu vai aliviando o teu peso. Qual a possibilidade de tu conseguir a tua cura? Quando tu realmente quer. É muito grande. Tem uma das coisas que eu sempre falo em aula, que é: se eu acreditar que eu não vou ficar bem, eu não vou ficar bem. Não vai. Agora, se eu acreditar que a coisa vai funcionar, que eu vou ficar bem ali na frente, a probabilidade disso acontecer é muito grande. Muito grande. E aí, entra uma coisa muito importante aqui, que é como nós, terapeutas, também trazemos isso para os pacientes, inclusive os médicos, né? A gente sabe que tem alguns médicos que preferem não dizer quando a coisa está muito, muito complicada, e existem alguns médicos que dizem que tudo vai ficar bem. Por que isso? Justamente para a pessoa não baixar a vibração. Justamente para a pessoa não cair num limbo para ela poder se recuperar. Então, se eu puder fazer isso conscientemente, inconscientemente e espiritualmente, cara, não tem como dar errado. Não tem. Não. Não tem. Aí, como dizem, é só partir para o abraço. Que tá tudo certo. E aí ainda pode ter gente que pode não acreditar nisso. Então, se não acredita, vamos para o efeito placebo, né? Que é aquele da que a gente dá a medicação para a pessoa acha que está tomando a medicação certa e se sente bem. É um caminho. Tu tá achando que tu tá fazendo uma coisa boa para ti, vai ser uma coisa boa para ti. Sim. Né? Mesmo que tu não acredite. Então, de qualquer forma, sempre tem uma saída. Sempre. Também acredito. Eu sou muito positiva, eu sou muito otimista. Por mais que o limão seja o mais azedo possível, eu sempre procuro fazer dele o melhor suco. E isso eu sempre fui assim. Então, acho que não tem nada que supere isso. A gente tem que pensar que amanhã vai ser melhor que hoje. Eu me lembro de tu dizer para mim num áudio: Vivian, pega esse teu limão aí, não faz uma limonada, faz uma caipirinha, né? E daí eu olhei pro Edu e disse assim: caramba, eu nem posso tomar caipirinha. Ai, Deus, mas agora já dá. Tô quase lá, já tá quase dando. Ai, gente, mas pior é que né? E aí eu volto a falar de novo do puxão de orelha que eu levei. Obviamente, depois eu descobri que não era bem eu, né? Tinha todo um gatilho ali. Mas, qual é a minha vontade? Qual é a minha forma de pensamento? Com o que eu tô vibrando? Quando eu tô passando por algo ruim? A gente tem que começar a se perguntar isso. Ah, Vivian, tu tá falando isso porque tu não estava desenganada, né? Alguém pode estar pensando isso. Eita, que não conhece a minha história, né? Porque quando eu recebi há 10 anos atrás, o médico que me entregou o meu laudo disse assim: Vivian, não vai fazer teu doutorado, vai viver tua vida porque tu tem pouco tempo, né? Então, eu sei o que é passar por isso, eu sei o que é passar, tô escutando isso de um médico e tô ficando uma semana em desespero, se despedindo de todo mundo, até tu entender que a situação não é bem assim, até tu começar a mudar a tua forma de pensamento, tu começar a entender, né? Eu acho que tem um fator primordial nisso tudo, gurias. O quanto eu gosto de mim. Porque se eu gostar de mim de verdade, eu trabalho corpo, mente e espírito. Justamente.
Mas assim, Vivian, tu teve força para mudar esse diagnóstico, no caso que o médico te deu. Porque imagina uma pessoa que não tem esse entendimento ou não tem essa mesma força, o que que essas palavras desse médico, no caso, essa sentença que ele deu, sendo verdade ou não, pode fazer na vida da pessoa? É por isso que eu digo, e é por isso que eu me preocupo tanto, né? Nós temos em nossas mãos a vida de outra pessoa. Até que ponto eu tenho dever ou eu tenho a burrice, que foi o que aconteceu com ele, porque ele nem era um médico especializado Então, para estar falando isso, de chegar e falar isso para uma pessoa, né? Isso é uma das coisas que me preocupa muito, principalmente dentro da terapia, né? Aí eu faço a pergunta. E a responsabilidade dele em cima desse veredito? Desse, hã? Quanto pesa a morte dessa pessoa por uma palavra que tu disse? Muito, muito, muito. É um karma para ele. Porque se você desiste de viver e deixa a doença tomar conta de você, foi porque você ouviu que não adiantava fazer nada, que essa doença já estava no caso terminal e pronto. Ele Eu carrega vi um que a Lira entrou karma. aí. Ô, Lira, uma hora tu vai estar fazendo uma live aqui comigo para falar, que a gente tem muita história para contar sobre isso que a gente está falando aqui agora. Sobre esses médicos malucos que têm essa, por vezes, essa não consciência, né, é por isso que eu digo, ética é algo que precisa, tá faltando em vários lugares, Sim. né? Quando eu tenho, quando eu tenho quando eu tenho uma pessoa na minha frente, eu preciso entender que eu tenho a vida desta pessoa na minha mão, principalmente quando se trata de algo tão importante que nem esse. Mas aí vocês vão dizer, tá, mas como é que foi que a Vivian superou isso? Pra ser bem sincera, gurias, quem me tirou do buraco foi meu pai. Porque eu não estava achando formas de sair naquele momento. Tanto é que eu comecei a me despedir de todo mundo. E aí veio lá meu pai e disse assim, não, a gente vai procurar um médico, a gente vai conversar com outro médico, a gente vai entender o que está acontecendo. Eu tive quem me estendeu a mão para me tirar daquele momento. Mas tem gente que não tem isso. sim. Né? E como tem gente que tem força suficiente, tá aqui a Lira, quero que ela conte a história de ter força suficiente, coragem suficiente, ajuda suficiente, luz suficiente para passar por tudo isso da melhor forma possível. E a Lira, eu até vou aproveitar que ela está aqui agora, foi uma das pessoas extremamente importantes na minha caminhada, praticamente uma mãe, né, que está me acompanhando anos e anos e anos e sabe de tudo isso. Conhece a Lira logo que eu perdi minha mãe. Ela sabe o quanto foi difícil, o quanto é toda a minha essência, toda a minha preocupação justamente por causa disso. E a gente discute muito também com relação à apometria, esse tipo de coisa, a gente passou falando ontem sobre isso. E não existe como não tratar mente, corpo e espírito, e não existe, por vezes, tu conseguir sozinho se tu não tem uma mão que te levante, uma mão que te tire. E muitas vezes nós, terapeutas, somos essa mão. Sim. Então a gente tem que ter isso em mente. Ó, vou começar a chorar vendo a Lira ali. Não chora, não. Eu concordo com você. Temos que ter esse feeling, né, de colaborar. A gente precisa colaborar. A gente não. A pessoa já está no fundo. Que nem esse rapaz que chegou pra gente com esse problema de estômago. Como que eu vou falar alguma coisa ruim para ele? Não posso. Não é obrigação minha piorar a situação da pessoa.
A minha obrigação como terapeuta é contribuir para que ele melhore. Esse é o nosso papel. Sim. Esse é o nosso papel. Eu jamais vou me esquecer. Quero ver se eu consigo trazer ela também numa live para a gente poder falar sobre isso. Eu tive uma paciente que estava passando pelo mesmo problema que eu já passei. Talvez um grau um pouco mais de câncer de colo de útero. E quando ela chegou até mim, quando a gente recebe qualquer informação relacionado principalmente com algo que atente à tua vida, não tem como a gente não ficar abalado, né? Quem já recebeu qualquer informação já sabe. Eu sempre digo, abre um buraco, mesmo que seja por alguns minutos, tu cai. Porque até tu acordar e até tu te dar conta, né, demora. E ela estava justamente nesse buraco. E eu olhei para ela e disse assim, ei, vai dar tudo certo. Eu disse, tu não precisa te preocupar. A situação, obviamente, né, a gente já tinha passado por isso, eu já sabia. Também tenho um pouco de conhecimento na área, mas provavelmente, eu disse, tu vai ter que passar por isso, isso e isso, mas a gente não tem como acertar, quem vai descobrir isso vai ser o médico. Mas assim, mas tu vai estar ainda aqui, e a gente vai dar risada juntas. Eu disse, só não te apega a isso. Qual foi o papel que eu fiz? O papel da terapeuta que estende a mão. Sim. Coisa que talvez muita gente não tem. Que foi o que o meu pai fez comigo lá atrás. De me estender a mão e dizer, calma, vamos lá, vai dar tudo certo. Então, faz a diferença ter alguém assim na vida da gente? Muito. Total. Mesmo que não seja um familiar, pode ser um amigo, pode ser um terapeuta. Total. A gente tem a necessidade de ter essa mão, seja de quem for. Sim. Às vezes vem de gente que a gente nem espera, né? É. Não é? Mas São os verdadeiros anjos na nossa vida. Mas a gente foi além, né? Do que a gente tinha que falar, mas eu acho que isso tinha que vir à tona, porque faz parte do processo de cura. Exatamente. Eu não tenho a cura se eu não tenho a força. E vamos lá, a gente não consegue sozinho. não. Concordam comigo? Se a gente conseguisse sozinho, estávamos todos aqui, né? Num aglomerado de pessoas, de humanos. Né? Eu não teria nascido numa família. Então, se fosse para conseguir tudo sozinha, eu estava lá. Sozinha. Porque a gente tá tudo entrelaçado, né? A famosa frase, todos somos um. Então, se um Sim. pedacinho desse aglomerado, vamos dizer, tá doente, todos estão doentes. Então, aí é a força que cada um vai dando pro outro. É assim mesmo. Sim. Eu não sei se a Lira tá aí, daí diz a Lira assim, eu tenho que agradecer. E outra coisa que a gente não pode esquecer, né? Não pode esquecer. Dentro de um processo de cura, a gente não pode deixar de fazer uma coisa para fazer outra. Né? Eu acho que a gente tem que levar, a gente precisa levar em consideração que essa medicina tá aí, ela tá aí por algum motivo. Sim. Né? Ela não tá aí por nada. Se a apometria tá aí, ela tá aí por algum motivo. Se a cura arcturiana tá aí, ela tá aí por algum motivo, né? Então, tudo está aí. Quanto mais eu puder englobar dentro do meu processo de cura, melhor. Não sei se a Lira me permite, mas eu vou falar, diz a Lira, eu tenho que agradecer aos meus médicos, já não me lembro o que é os meus mentores, eu acho, e aos meus ETs. Que ela tá fazendo vários processos, então faz a diferença. Ô Lira, é os médicos, fala aí pra mim.
Ela disse que ela fala isso pro médico dela. Então, gente, querendo ou não, dentro desses meus 10 anos também, a abdução sempre. Dentro desses meus 10 anos, não foram só médicos, né? A Lira que sabe quanto rei que ela fez em mim, ela sabe quanto ela bateu nessa cabeça dura aqui. A Lira foi uma das pessoas que fez com que eu entrasse dentro desse mundo da espiritualidade, né? Tanto é que eu iniciei com ela. E médico, cirurgia espírita e projeto acturiano. E a Lira tá num processo lindo agora, né? Então, pegou de todos os lados possíveis. Por que não? Por que não? Essa é a pergunta. Eu não posso abandonar os médicos, mas eu tenho que entender que tem espírito e tem mente também. Quanto mais eu puder, melhor o meu processo de cura, melhor ali na frente. Inclusive quando a gente está desenganado. Então, dentro desse meu processo de 10 anos também não foi só isso, só médico. Foi muita coisa. Quanto mais coisa eu fiz, mais eu descobri. Quanto mais eu descobri, mais eu vi o quanto eu estava olhando errado para muita coisa. Se você talvez tivesse ficado só no médico, não estou tirando a competência de nenhum, por favor, mas você ficaria naquele mundo, só aquele mundo, e não enxergaria a real mudança. Esses meus eu recebi o ano passado o laudo. No laudo não, né? Na realidade a gente diz que o meu tipo de câncer, quando fecha 10 anos, se eu não tenho mudança, principalmente no marcador, é como se eu tivesse curada, né? Mas não, a gente sabe que não, mas tudo bem, é como se a doença tivesse sido acalmada. Estacionada. O que para mim, segundo os meus médicos, não aconteceria. Não aconteceria. E tô eu, né? O ano passado tava lá viva, né? E eu sempre dizia assim, eles sempre disseram que não, tá aqui. Eu sou teimosa, eu sempre provo o contrário. Mas dentro desse processo, foram muitas coisas. E dentro de tudo isso, processo de autoconhecimento, autoentendimento, melhora de quem eu sou e expansão espiritual. Senão eu não teria chegado aqui. Exatamente. Tem que Eu ser acho que tudo todas junto e nós misturado. temos uma história, né, assim, né, gurias? Tem que ser tudo junto e misturado. E a louca não ia estar aqui, né, conversando com vocês, se eu não tivesse. Tá vendo que tudo tem seu lado bom, o seu lado positivo? A gente tem que olhar para o outro lado também, né? Apesar de todo sofrimento, tem um lado positivo, a expansão de consciência, abertura, enfim. Propósito de vida. Se a vida fosse mamão com açúcar, né, não teria graça nenhuma. Então, né, vamos lá. Tem melhor forma de aprender do que essa? Não, eu acho que não. Não precisa ser na teimosia que nem eu, né? Porque aqui é na teimosia. Pode ser um pouco mais fácil, mas tudo bem. Mas tudo que veio para engrandecer a gente, para elevar, para nos elevar, não é fácil. São muitas barreiras, muitos obstáculos, pedras, cascalhos. Todos eles a gente tem que retirar do caminho. Não é passar por cima, não é dar volta. A gente tem que retirar e seguir em frente. Ninguém vai varrer o caminho por ti e deixar ele prontinho, não, né, para te passar. Jamais, jamais. Se você mora sozinha numa casa, quem que vai ter que varrer a casa? Né? Às vezes a gente podia ser Harry Potter, né? Ter a varinha lá e só fazer assim, sim. Ia ser fácil demais. Aí seria fácil. Ai, gurias. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida. Se querem fazer perguntas, por favor, façam.
que tá todo mundo quietinho, só escutando. Não é? Gurias, vocês querem complementar mais um pouquinho com a apometria? Acho, bom, quer falar alguma coisa? Mas a gente já falou bastante, né? Que a apometria traz a cura e... Aliás, traz, não, manda buscar, né? Manda buscar. Então, e o nosso pensamento, né? Os nossos ideais. Não é só vir e fazer uma simples apometria. Então, é uma mudança, tem que acontecer uma mudança completa. Uns falam muito sobre apometria e até utilizam o título de apometria medicina do futuro, né? Sim, mas Eu acho que é bem por aí, é bem por aí. A medicina, não de que a medicina do futuro, a medicina que vai auxiliar a medicina do futuro também, né? Tem que andar junto aí. E a constelação também. A constelação está tomando um rumo aí, um caminho bem interessante, tá crescendo bastante. Tá saindo um pouquinho da caixinha, né? O que porque o que me atraiu no curso, quando eu vi a Vivian, foi realmente esse lado, saindo um pouquinho fora do que a constelação tradicional, vamos dizer assim, tava oferece. Foi o que me chamou a atenção. E também o universo, né, que nos uniu, foi por sintonia. Então, assim, acho que concilia bem a apometria com a constelação. Elas estão andando muito juntas. A gente está descobrindo isso. Uma complementa muito a outra. E olha, eu acho que eu tenho que falar aqui de novo que quando eu conheci a Marci, eu tinha pavor de apometria. Vamos deixar isso bem claro. Eu era dentro daqueles padrões de crença que muitas pessoas têm, né? E a coisa foi quebrando, né? É como se a Márcia tivesse entrado e a Sandra no momento certo na minha vida, porque no momento que elas foram adentrando, a mesa foi trabalhando também com todas essas questões da gente poder levar a apometria para essas pessoas. Então, nada acontece por acaso, né, Gurias? Absolutamente nada. Foi justamente numa aula que eu falei para ti, tu tem que ver esse da tua tiroide, não foi? Foi numa aula da constelação. Foi numa aula falei para você. Da constelação, isso. E aí eu não me lembro o porquê que eu disse, eu vou ter que começar a fazer apometria. Aconteceu alguma coisa, eu acho, numa constelação, que deu para fazer apometria. E aí pronto, né? A pessoa começou a fazer, não parou nunca mais. Né? Como eu sempre digo, quando acabou praticamente as sessões, assim, daqueles que a gente tinha que fazer, diz a Sandra, deu, né? E eu disse, tá, o que eu vou fazer agora? Tipo, como assim deu, né? Aí diz, não, né? Tem aqueles porém, né? Mas eu disse, me senti abandonada, como assim? Não tem mais apometria. Mas é bem isso. Então, hoje a apometria, para mim, ela não só entrou na minha vida, como ela é extremamente essencial. Não só para mim, em termos de saúde, em termos de limpeza, em termos de autoconhecimento, mas como ferramenta também para o meu trabalho. Tanto é que eu estou fazendo o curso das gurias, né? De apometria. Então, ela simplesmente veio como uma ferramenta que, para mim, não tinha como eu continuar minha caminhada sem ela. Não tinha. E é por isso que eu reforço mais uma vez hoje desse entendimento e dessa união. Sim, eu acho que tanto a constelação como a apometria, como outras técnicas, quando unidas, elas são sim a nova medicina do futuro. E a gente não pode esquecer que a medicina também entra dentro dessas técnicas, né? E que, querendo ou não, medicina e espiritualidade se unem muito mais do que a gente imagina. Então... A apometria é a medicina da alma, né? É.
E não tem como a gente fugir disso. Não. É um processo de cura possível? É. Sim. É uma nova forma de enxergar a vida da gente, de trazer melhora? Sim. É. Então, eu posso dizer para vocês assim, um novo braço, é uma nova alternativa e é muito mais simples do que a gente imagina. Nossa. Sim. Sim. Ó, a Lira colocou Porque... aqui, ó. Pode falar, pode depois eu leio. dizer. Não, porque o contexto de provavelmente que vai tirar um obsessor daquela gritaria, daquela. Tem nada, tem nada. Não tem nem que ter medo como eu tinha, né? Tem Não é medo não? não. Não é não? Então não tem ninguém gritando, não tem mais, não há necessidade. Estamos em 2024, não há necessidade de obsessor nenhum chegar aqui. Ele é recolhido na forma boa de dizer que ele vai para onde a vibração dele tiver mais adequada, né? Para o local onde ele está vibrando melhor. Mas primeiro ele passa por um tratamento. Ele é feito um pequeno tratamento antes dele subir, antes dele ir para algum lugar. Então, gente, não tem terror, não tem terror. Não tem a bruxa aparecendo, o, o, o monstro querendo te pegar. Não, não tem nada. E Nada, tu nada, também nada. não vai ver nada, que era outro medo que eu tinha. Não vai ver nada. Também não. Ai, Deus. Tem uma coisa importante aqui, Sandra, que tu disseste agora que eles vão para tratamento. Nosso corpo espiritual também vai, né? Vai. É tudo recolhido. Tudo. Recolhido é a melhor forma de se falar mesmo que é. Se a gente entra numa linha lá, sua, tudo é você recolhido, sua múltipla, as suas subpersonalidades, o seu ego negativado, tudo daquela situação. Os envolvidos, obsessores e cobradores, magos, bruxas, feiticeiros. Então, traz todo mundo, faz uma limpeza e aí que é encaminhado, cada qual para o seu lugar. Eu não vou destinar, eu não vou falar, ó, esse vai para casa não sei das quantas, esse vai não sei das quantas, esse vai para não sei aonde. Não, conforme a energia, a vibração e do que ele precisa. De repente, tem algum obsessor, a própria múltipla precisa de um psiquiatra, de um tratamento terapêutico, de um tratamento de psicólogos. Tem equipes na espiritualidade para isso. Então não é jogado ao léu e vai para onde tem os hospitais adequados. Sempre é possível, né, uma melhora. Não só pra gente. A gente ainda tem a possibilidade de encaminhar muita gente. E na apometria, é simples assim. Quando eu me trato, aí eu estou tratando os envolvidos pode ter sido filho meu, marido, minha mãe. De uma certa forma, ela vai ser, o envolvido vai ser tratado também. Imagina a pessoa, que benefício que ela não recebe. Mesmo o desencarnado, o que já não está mais aqui. Porque ele acaba recebendo isso também. Então, como não querer fazer? Se tudo é para nossa melhora. E né? pro alívio de Pro alívio. outros também que por vezes estão pesando, né, na nossa história. Sim, Sim, eu vou puxar a sardinha um pouquinho para o nosso lado, falar um pouco da apometria nossa, que está ancorada com o comando Santa Esmeralda, que é um comando que é exatamente para a cura, né? Em equipes especializadas de médicos, enfermeiros, psiquiatras, psicólogos, enfim. Essa equipe aí que vem auxiliar a gente no tratamento apométrico.
E o negócio lá é muito bom. Né? Tem uma das coisas que eu ando fazendo, obviamente, né, Gurias? Que eu ando fazendo toda noite antes de dormir, é pedir o meu encaminhamento do meu corpo espiritual para praticamente para a nave do comando para ser tratada pelos médicos, né? Exatamente, fez muito bem. Para ser tratada e ser amparada, né, no teu corpo astral, não ficar aí dançando aí no astral enquanto você dorme, Dando né? sopa pros, Não, né, não, gente. Eu pros só deixo eu ler, coleguinhas. deixa eu ler aqui a frase da lírica, ela diz assim, ó. Enaltece a mente que te adoece e ela te obedece. Engrandece a consciência que te mantém e ela te provém. Simples assim. Bem simples. Ah, gente. É A Lira bem isso. é filósofa também? A Lira é a Lira. Vou trazer ela aqui para vocês conhecerem um dia. Não vai demorar Traz. muito, tá, Lira? Vai te preparando. Ela é a luzinha que me trouxe até aqui. Né? Assim, grande parte de quem eu sou hoje foi ela. Ela e o Marcos, né? Eu tenho que deixar isso bem claro, que o Marcos foi outro ser fantástico na minha vida, que foi o marido dela. E tem uma das frases que eu sempre me lembro, a Vivian sempre teimando, né? A Vivian é a Vivian. Não é por nada que eu descobri que eu sou taurina, não sou ariana. Onde ele diz assim, criatura, tu tem que abrir tuas asas. É só abrir. Né? E aí a Vivian resolveu. Depois de muito tempo, a Vivian resolveu. Talvez eu não estaria aqui sendo essa. Talvez eu estaria ainda dentro de um laboratório, né, com a carinha baixa, assim, cheia de problema. Então, não tem como não ter tido essas duas pessoas lindas no início da minha caminhada. E ainda, né, Lira? Ainda. Oh, Deus! Gente, mais alguma pergunta? Acho que não, né? Não. Eu acho que Acho que não. foi uma live de conversa e entendimento. Talvez. Nada que não tivesse na tua linha do tempo, só um empurrão para pegar no tranco. Mas sabe que demorou, né? Mas ainda bem que eles te empurraram e você aceitou, porque tem gente que é empurrada e bate com a cara no chão, piora a situação. Né? Mas demorou. Eita, que demorou, mas tudo bem. Tudo no tempo que eu acho que foi o tempo certo. Eu espero que talvez a gente tenha sido um empurrão. Talvez, provavelmente essa live foi para muitas pessoas que estavam precisando de uma mão, de um empurrão e de um pouquinho, talvez, de entendimento de que sim, é possível muito mais do que a gente imagina. E de que nada está perdido como a gente acha que às vezes está. É verdade. E a gente está aqui, né? Não existe o fim para nada. Então, eu vou falar que nem a Vivian fala. Então, gurias, foi muito bom. Foi muito bom conversar com vocês. Foi muito bom para mim também, a pessoa gente. aqui do Sul chamando uma paulistana, né, Sandra? Né, Márcia? Sou Não. santista. Santista. E a Sandra? Ribeirão Pretana. Ribeirão Preto. De gurias. Que é gurias. Eu já falei, eu não vou deixar de chamar de gurias. Tá tudo certo. Não é? Ai, foi muito bom. Eu acho que foi bem importante, pelo menos a gente lavar um pouco a alma, né? Sim, é bom. Foi muito bom, muito bom. Tô bem feliz. Então tá, gente. Boa noite. Descansar. Vamos dormir, olha. Beijo, Vicky. Vamos descansar que eu ainda estou em processo de recuperação. Isso mesmo. Que delícia. Beijo, gente.
Obrigada Guri, aí. Beijo, beijo. Obrigada pela participação de todos. curta, compartilhe, eu sempre esqueço de falar isso. É Mandem verdade. essa live para quem vocês acharem que realmente está precisando de um pouquinho de entendimento e uma mão para saber que tudo pode dar certo. Isso mesmo. Beijo, 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 beijo. Boa gente. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.